Juliana, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, André. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, estou ouvindo você também muito bem. Que bom, você já pratica EFT? Já fez antes? Sim, eu conheço a FT aproximadamente há 2 anos e eu venho praticando assim com mais foco há 2 semanas, todos os dias, todos os Tá, dias. ok. E para você ter algum problema, você expor aqui a situação, falar sobre, e sua imagem está aqui gravada, as pessoas estão assistindo, tem algum problema isso para você? Não, nenhum problema, nenhum Ok, problema. tá bom. Então é isso. Você está falando aonde? Recife. Recife também. Tá bom. Uhum. Então, Juliana, eu queria saber qual é a situação que você imaginou, que você pensou, para a gente poder trabalhar agora. Primeiro de tudo, assim, agradeço a oportunidade. Eu acompanho o seu trabalho, ele é realmente muito importante, André. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês todos. Eu estou com vários problemas na vida, em várias áreas da vida, e eu descobri que isso é devido à autoestima. A raiz de tudo é a autoestima. Então, eu tenho crenças limitantes de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não sou capaz, eu sou incompetente, inclusive no meu trabalho, principalmente no meu trabalho, né? Então, eu tenho inclusive uma cena que quando você pediu para a gente elencar, trazer à tona para trabalhar, me veio uma que inclusive aconteceu aqui em Recife mesmo. Eu já posso contar? Ou você Claro, quer mais pode. detalhes? Não, não, você pode falar. Tá. Eu tinha aproximadamente 14 para 15 anos. E a gente estava comemorando meu aniversário. Eu não sei se era de 14 ou de 15 anos. Eu acho que era de 14. E aí a gente foi num restaurante aqui, bem conhecido aqui de Recife, e estava minha família, minha tia, mãe, pai, irmão, prima. E a gente, quando foi se servir, quando eu tinha 14 anos, eu sou um pouco tímida, eu tô um pouco mais desenrolada, né? Eu não lidar com as pessoas. Mas antes, nessa época, eu era bem mais tímida, muito mais introvertida. E tinha muito medo de falar com as pessoas, de abrir a boca e falar alguma besteira. Ser julgada porque eu estou falando alguma coisa errada, enfim, né? Uhum. A baixa autoestima era muito grande já nessa época. Então, quando a gente foi se servir, eu não me servi por todas aquelas partes de onde tinha comida, né? Eu fui, peguei pouca coisa e voltei logo para a mesa onde estava a nossa família. E uma tia minha percebeu isso, e aí, quando voltamos todos, ela perguntou: Ei, você não pegou tudo? Não pegou isso? Não pegou aquilo? Aí eu disse, bem baixinho: Não, não. Aí ela disse: Você estava com vergonha de pegar comida? Aí eu não falei nada. E ela disse: Você é um bicho do mato, na frente de todo mundo. Enfim, né? Bicho do mato, não sei se todos conhecem, mas aqui é uma pessoa muito envergonhada, muito trancada, muito, né, ensimesmada. Uma pessoa que não sabe lidar com, né? Não tem traquejo social, não tem desenvoltura, né? Uhum. E aquilo foi extremamente humilhante para mim, extremamente humilhante. E aí eu baixei a cabeça e uma prima minha, até na época, falou, na cena, né? Falou: Tia, não, que é isso? Ela pega o que ela quiser. Aí eu só consegui falar para ela, bem baixinho: Obrigada por me Uhum. defender, né? Sim. Aí quando eu lembro disso, eu sinto uma vergonha ainda e sinto uma tristeza, mas é E qual mais é, vergonha, e qual é a sensação do seu corpo? um aperto no peito. Aperto no peito. E a Um aperto. cena, quando você lembra da cena, qual é a parte que está mais intensa para você? Qual é a imagem, qual é a cena que está mais intensa, vívida na sua mente? Ela me chamando de bicho do mato. Você vê o rosto dela, você vê a imagem dela, é isso ou é só a voz dela que você ouve? Eu vejo mais a voz dela e me vejo ao redor das outras pessoas.
Eu vejo, é como se eu tô dentro da cena, mas eu vejo as pessoas ao redor, entendeu? Como se Uhum. todo mundo tivesse ali centrando a atenção em mim. Eu Ok. estou exposta à humilhação e, né, todas as atenções estão voltadas para mim, me vendo humilhada ali. Qual é a sensação do corpo que você sente quando lembra disso? Um aperto, um fechamento aqui no peito, um pouco de dificuldade de respirar. Ok. Vamos lá, então. Então vamos fazer EFT. E todo mundo, por favor, que está assistindo, vamos fazer junto. Você não precisa repetir as frases, só precisa fazer os toques nos pontos. Talvez você se identifique com a questão dela, talvez não. Em todo caso, o procedimento vai ajudar a limpar aquilo que você anotou seu em paralelo. Tá? Então vamos lá. Mesmo que eu sinta essa vergonha, Mesmo que eu sinta essa vergonha, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta envergonhada, Mesmo que eu me sinta envergonhada, todo mundo olhando para mim, com todo mundo olhando para mim, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta envergonhada Mesmo que eu me sinta envergonhada diante de todo mundo, diante de todo mundo, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Ficou muito marcado em mim Ficou muito marcado em mim a frase que a minha tia falou: a frase que minha tia falou: você é um bicho do mato. você é um bicho do mato. Eu senti muita vergonha. Eu senti muita vergonha. Todo mundo olhando para mim. Todo mundo olhando para mim. Você é um bicho do mato. Você é um bicho do mato. Aquilo me marcou profundamente. Aquilo me marcou profundamente. E eu era uma pessoa muito tímida. Eu era uma pessoa muito tímida. Tudo que eu não queria Tudo que eu não queria, naquele momento naquele momento, era chamar atenção, era chamar a atenção. me sentir exposta. Me sentir exposta. Era tudo que eu não queria. Era tudo que eu não queria. E foi exatamente o que aconteceu. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fui na mesa com todo cuidado. Eu fui na mesa com todo cuidado. Peguei pouca coisa, Peguei pouca coisa, talvez para não aparecer, talvez para não não aparecer, ser vista. para não ser vista, E ela me expôs. e ela me expôs. E eu senti muita vergonha. E eu senti muita vergonha. Volta de novo na cena e observa como é que você se sente agora. Eu me distanciei um pouquinho, como se estivesse só vendo minha cabeça. Aqui, né? Uhum. Minha cabeça. O aperto no peito diminuiu, mas a vergonha também diminuiu um pouco. Mas acrescentando mais uma informação, anteriormente a essa cena, ela já disse à minha mãe, por conta desse meu comportamento, porque eu não gostava de sair de casa. Em algum momento, assim, por algum motivo, eu não gostava de sair de casa, nem para ir à padaria. Mamãe, quando pedia para eu ir para a padaria comprar pão, eu não queria nem ir para a padaria para não encontrar gente conhecida e não ter que falar, para você ter uma ideia. Aí, percebendo, né, não queria encontrar vizinho nem nada, percebendo isso, essa mesma tia disse para minha mãe: leva essa menina no psicólogo, porque tem algo errado com ela. O que é que você sente a lembrar disso agora? O que é que eu sinto? Uhum. Tristeza. Ok. Tristeza por quê? Assim, eu vou tirar a conclusão de agora, tá? Não, Não é, eu quero que você sinta a tristeza e fale qual o motivo que vem na sua mente, tá? Sem ser uma coisa racional. Eu lembro da cena, sinto uma tristeza. Tá, e por que que eu tô triste quando eu lembro disso? Por que é que eu como sinto se ela essa tivesse tristeza? razão. Tá, Tem ok. alguma coisa errada comigo mesmo. Uhum. Mesmo que eu sinta uma tristeza Mesmo que eu sinta uma tristeza por ter algo de errado comigo, por ter algo de errado comigo, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta Mesmo que eu sinta que tem algo de errado comigo, que tem algo de errado comigo, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e Mesmo que completamente. eu sinta uma tristeza, Mesmo que eu sinta uma tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Eu não queria sair de casa. Eu não queria sair de casa.
para encontrar ninguém. para encontrar ninguém. E a minha tia percebeu isso E minha tia percebeu e isso falou para minha mãe: e falou para minha mãe: leva ela no psicólogo. leva ela no psicólogo. Tem algo de errado com ela. Tem algo de errado com ela. E isso me marcou muito. Isso me marcou muito. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Tem algo de errado comigo. Tem algo de errado comigo. É como se ela tivesse enxergado a minha alma. Ela enxergou a minha alma. Ela enxergou a minha alma. E eu tentando me esconder o tempo todo. E eu tentando me esconder o tempo todo. E ela enxergou a minha alma. E ela enxergou a minha alma. E eu me senti exposta. E eu me senti exposta. E constatei: E constatei: deve ter algo de errado comigo. deve ter algo de errado comigo. E isso me dá uma tristeza. E isso me dá uma tristeza. Para um pouquinho agora. Volta de novo na cena, tá? Depois a gente vai investigar de novo aquela primeira que você me falou. Tá. Como surgiu uma outra, eu comecei a trabalhar essa outra que surgiu. Então volta de novo lá nessa cena dela falando que tem algo de errado com você, que recomendando que sua mãe levasse você no psicólogo, e ver como é que você se sente agora pensando nisso, ver se ainda surge a tristeza. Começa a me vir muito pouquinho uma raiva. Mas assim, No lugar da tristeza, tá surgindo raiva, é isso? Ou ainda tem tristeza? Ainda dá a tristeza de pensar assim, de constatar, por constatar que tem algo de errado, por ver que tem algo de errado com você, ainda vem esse pensamento que causa tristeza? eu acho que a raiva está começando a abafar a tristeza. É raiva do quê? Ela não poderia ter feito isso comigo. O que é que ela não poderia ter feito com você? Ela não poderia ter me julgado dessa forma, ter dito que eu sou errada. Que de mal, que coisa de errado eu fiz para ela me julgar assim? Eu era uma criança. Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Eu não lembro exatamente, mas eu devia ter aproximadamente uns 6 ou 7. Tá. 6. É a mesma tia, né? Sim, é a mesma. É a mesma. Tá bom. Mantendo o ponto do karatê. Mesmo que eu sinta raiva Mesmo que eu sinta raiva por ter sido julgada, por ter sido julgada, por ter sido exposta por ter sido exposta daquela forma, daquela forma, eu me aceito profunda e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que ela tenha me julgado daquela maneira, Mesmo que ela tenha me julgado daquela maneira, me expondo, me expondo, eu me aceito profunda e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Eu sinto raiva. Eu sinto raiva. Naquele momento eu me senti julgada. Naquele momento eu me senti julgada. Eu sinto raiva dela. Eu sinto raiva dela. Ela não tinha o direito Ela não tinha o direito de dizer que tem algo de errado comigo. de dizer que tinha algo de errado comigo. Ela não tinha esse direito. Ela não tinha esse direito. Eu sinto raiva dela. Eu sinto raiva dela. Eu me senti exposta. Eu me senti exposta. Porque ela não foi a melhor maneira Porque não foi a melhor maneira de lidar com a situação. de lidar com a situação. Eu era uma criança. Eu era uma criança. Ela poderia ter sido mais discreta. Ela poderia ter sido mais discreta. Ter conversado com a minha mãe em particular. Ter conversado com a minha mãe em particular. E não daquela forma. E não daquela forma, Me julgando. desrespeitosa e me julgando. Okay. Eu me senti exposta. Eu me sinto exposta, Julgada. julgada, Desrespeitada. desrespeitada. E eu sinto raiva por isso. E eu sinto raiva por isso. Volta de novo na cena, observa como é que tá a raiva agora. Vê se está surgindo alguma outra coisa, se ainda é raiva. Engraçado que fica transitando entre raiva e tristeza. Aí agora vem mais tristeza e uma sensação de um pouco de dor aqui na boca do estômago. Uhum. Não é nem dor, é uma pressão, é mais uma pressão na boca do estômago. E tá mais presente a tristeza nesse momento do que a raiva, é isso? Tá, mais a tristeza do que a raiva agora.
Qual é a razão da tristeza? O que de errado eu te fiz para merecer isso? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Uhum. E aí tá me vindo uma crença que está associada a amor. É possível falar agora? Pode falar. De que não é digno, eu não sou digna de ser amada se eu sou errada. Ok, vamos lá. Vamos bater no ponto do karatê. Mesmo que eu sinta uma tristeza, Mesmo que eu sinta uma tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha a crença Mesmo que eu tenha a crença que tem algo de errado comigo, de que tem algo de errado comigo e que por isso eu não mereço ser amada, e de que por isso eu não mereço ser amada, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta uma tristeza, Mesmo que eu sinta uma tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Começou a surgir dentro de mim uma crença. Começou a surgir dentro de mim uma crença Tem algo de errado comigo. de que tem algo de errado comigo. Eu não mereço ser amado. Eu não mereço ser amada. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Aquilo que a minha tia falou Aquilo que minha tia falou impactou profundamente em mim. impactou profundamente em mim. Deve ter algo de errado com ela. Deve ter algo de errado com ela. Foi esse o julgamento que ela fez a meu respeito. Foi esse julgamento que ela fez a meu respeito. Que tem algo de errado comigo. Que tem algo de errado comigo. E isso reverberou em mim. E isso reverberou em mim. Tem algo de errado comigo. De que tem algo de errado comigo. Eu não mereço ser amada. Eu não mereço ser amada. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto raiva dela. Eu sinto raiva dela Por ter me exposto. por ter me exposto. Por ter me julgado. Por ter me julgado. Eu sinto tristeza. Eu sinto uma tristeza. Vamos lá, volta de novo na cena. É muito doido. Vem outra frase corroborando que ela está certa. E qual é a frase? Ela está certa. E você sente o que quando pensa nessa cena? Volta lá na cena, vê qual é a emoção que surge. Sensação do corpo. Começa a vir uma raiva de novo. Aí a sensação é que tem uma energia subindo aqui no centro do peito para a garganta. Deixa eu ver o que é que vem mais. Por que que vem isso? Ela não devia ter feito isso. Eu mereço ser amada. E é uma reivindicação de amor. Eu reivindico isso. E por outro lado, ela está certa. É uma confusão doida. Mesmo que eu sinta essa confusão dentro de mim, Mesmo que eu sinta essa confusão dentro de mim, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta a raiva dela, Mesmo que eu sinta a raiva dela, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta confusa emocionalmente, Mesmo que eu me sinta confusa emocionalmente, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Por um lado, eu sinto raiva dela. Por um lado, eu sinto raiva dela. Por ter me exposto. Por ter me exposto. Por ter me julgado. Por ter me julgado. Por outro lado, tem uma parte dentro de mim. Tem uma parte dentro de mim que me fala que ela está certa. Que fala que ela está certa. E isso me deixa triste. E isso me deixa muito triste. Eu sinto raiva dela. Eu sinto raiva dela. Eu sinto tristeza. Eu sinto tristeza. Uma parte de mim me diz que eu não mereço ser amada. Uma parte de mim me diz que eu não mereço ser amada. Tem algo de errado comigo. Que tem algo de errado comigo. E que ela está certa. E que ela está certa. Outra parte dentro de mim. Outra parte dentro de mim
Diz que eu mereço. Diz que eu mereço. E eu fico reivindicando. E eu fico reivindicando. Que eu mereço ser amada. Que eu mereço ser amada. É uma confusão dentro de mim. É uma confusão dentro de mim. São duas partes de dentro de mim. São duas partes dentro de mim. Em conflito. Em conflito. Vamos lá, volta de novo na cena, observa de novo o que ela falou, vê se vem a sensação de conflito, vê se está surgindo raiva, tristeza, o que é que vem de emoção, o que é que vem de sensação física. Curioso que eu ainda sinto um pouco de aperto no peito, mas eu não olho para a cena, eu não olho para ela com raiva. Não sinto tristeza. E eu ainda digo assim, nada a ver. Quando ela diz, leva essa menina no psicólogo, né, tem algo de errado com ela. Aí eu penso, olhando para ela, nada a ver. Nada a ver. Vem algum sentimento de raiva? Não. Algum sentimento de tristeza? Começa a vir agora a tristeza, um pouco, um pouco. Se fosse para numerar, seria 2. Deixa eu ver por que é. Bom, eu não vou racionalizar, não. É tipo assim, se você estivesse no meu lugar, você saberia o que eu estou passando. Se você está pensando isso, falando para ela, é isso? Se você estivesse no meu lugar, é como se você estivesse... É porque essa é a mentalidade de um adulto, né? Mas eu acho que eu não pensei isso na época. Mas é como se você estivesse falando isso para ela, e se você estivesse no meu lugar, você saberia o que eu estou passando. Me veio essa frase na mente agora. Como se fosse você falando para ela, isso pensando em direção à sua tia. E Isso? associado à tristeza, quando eu entrei em contato com a tristeza. Vamos lá. Que ainda ficou. Uhum. Mesmo que eu sinta uma tristeza. Mesmo que eu sinta uma tristeza. Daquela criança de talvez 6 anos de idade naquela época. Aquela criança de talvez 6 anos de idade naquela época. Que se sentiu julgada. Que se sentiu julgada. Incompreendida. Incompreendida. Exposta. Exposta. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta uma tristeza. Mesmo que eu sinta uma tristeza. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Ela não se colocou no meu lugar. Ela não se colocou no meu lugar. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Aquela não foi a melhor forma de lidar com a situação. Aquela não foi a melhor forma de lidar com a situação. Foi a pior forma. Foi a pior forma. Falando na minha frente. Falando na minha frente. Que tinha algo de errado comigo. De que tinha algo de errado comigo. Se ela queria ajudar em alguma coisa. Se ela queria ajudar em alguma coisa. Ela atrapalhou. Ela atrapalhou. Me causou um trauma. Me causou um trauma. Que eu carreguei até hoje. Que eu carreguei até hoje. E eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Que vem daquela criança. Que vem daquela criança. Com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade. Uma criança tímida. Criança tímida. Que não queria sair de casa. Que não queria sair de casa. Não queria falar com ninguém. Não queria falar com ninguém. E ela me expôs daquela maneira. E ela me expôs daquela maneira. Não se colocou no meu lugar. Não se colocou no meu lugar. E eu senti naquele momento. Eu senti naquele momento. Tristeza. Tristeza. Vergonha. Vergonha. E raiva. E raiva. Deixa eu ver. Vem a palavra mágoa, mas eu não sinto. Deixa eu entrar em contato aqui com o corpo. Vem a palavra mágoa, veio o primeiro pensamento. Deixa eu ver se a emoção vem. E por que que vem? Tem mágoa.
E a mágoa é você deveria ter me aceitado como eu sou. Tá. Vamos fazer mais EFT para isso. Vamos lá. Mesmo que ela não tenha me aceitado do jeito que eu era naquele momento, Mesmo que ela não tenha me aceitado do jeito que eu era naquele momento, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta magoada, Mesmo que eu me sinta magoada, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que ela não tenha me aceitado naquele momento, Mesmo que ela não tenha me aceitado naquele momento, do jeito que eu era, do jeito que eu era, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Eu me sinto magoada. Eu me sinto magoada. Ela deveria ter me aceitado Ela deveria ter me aceitado do jeito que eu era. do jeito que eu era. Ela devia ter me compreendido. Ela deveria ter me compreendido. Ela deveria ter mais sensibilidade. Ela deveria ter tido mais sensibilidade. Talvez conversado com a minha mãe em particular. Talvez conversado com minha mãe em particular. E não daquela forma. E não daquela forma. Eu me sinto magoada. Eu me sinto magoada. Eu me sinto exposta. Eu me sinto exposta. Eu me senti julgada. Me senti julgada. Eu me sinto magoada. Me sinto magoada. Ela não se colocou no meu lugar. Ela não se colocou no meu lugar. Eu me sinto magoada. 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 Ela não me aceitou do jeito que eu era. Ela não me aceitou do jeito que eu era. Eu queria que ela me aceitasse do jeito que eu era. Eu queria que ela me aceitasse do jeito que eu era. Vem a ferida emocional, né? Essa é uma ferida emocional que eu acessei agora. Quer dizer, eu já tinha acessado antes, mas relembrei agora. Que é quando a pessoa não se coloca no meu lugar, quando eu passo por uma coisa, a pessoa não entende, né? Uhum. Ou menospreza, ou julga mal, tira por menos, isso não é nada. Uhum. Ou, né? Assim, isso me deixa profundamente magoada mesmo, isso me deixa magoada. É uma ferida emocional. Quando você lembra agora dela falando essa frase, essa ferida aflora com mais intensidade, surge a mágoa ainda, como é que tá agora? Não lembra dela falando para você a frase? Essa mágoa específica dela, né? Isso, específica dela. Vem essa ferida ainda, surge uma dor dessa ferida, surge a mágoa ainda. Sim. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa ferida emocional, Mesmo que eu sinta essa ferida eu emocional, me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta magoada com ela, Mesmo que eu me sinta magoada com por ter ela, mexido nessa ferida profunda, por ter mexido nessa ferida profunda, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu tenho uma ferida emocional. Eu tenho uma ferida emocional. Quando eu não sou compreendida. Quando eu não sou compreendida. Quando alguém não se coloca no meu lugar. Quando alguém não se coloca no meu lugar. Quando alguém tira por menos. Quando alguém tira por menos. O meu sofrimento. O meu sofrimento. Isso me machuca muito. Isso me machuca muito. Eu me sinto magoada. Eu me sinto magoada. É uma ferida emocional profunda que eu carrego. É uma ferida emocional profunda que eu carrego. E que aflorou. E que aflorou. Exatamente nesse evento. Exatamente nesse evento. Eu me sinto magoada. Eu me sinto magoada. Veio à tona a ferida emocional do meu passado. Veio à tona a ferida emocional do meu passado. Uma ferida profunda. Uma ferida profunda. Eu quero ser compreendida. Eu quero ser compreendida. Eu tenho a necessidade que entenda o meu sofrimento. Eu tenho a necessidade de que entendam o meu sofrimento. E quando isso não acontece. E quando isso não acontece. Eu me sinto magoada. Eu me sinto magoada. Quando não reconhecem o meu sofrimento, é como se estivesse negando uma parte minha. Eu vi você falando sobre, né, eu li um texto sobre destrave a prosperidade, que a gente associa o sofrimento com a nossa identidade, né? E aí eu lembrei disso agora. Uhum. É como se estivesse negando a minha parte da minha identidade.
quando negam o que eu estou sofrendo. É como se negasse parte de mim. Sim. A gente se identifica com os sofrimentos, né, com os padrões emocionais, com as emoções negativas que a gente carrega, com as crenças limitantes, e a gente adiciona isso ao nosso eu interior, né, o ego. Então, a gente vai criando ali camadas e camadas de crenças e emoções negativas como se elas fizessem parte da gente. No fundo, elas não fazem, mas a gente vai adicionando, né, um mecanismo de aumentar o ego. E se alguém não reconhece o sofrimento, pode haver um mecanismo de defesa, né, de você não se sentir vista, acolhida e gerar mais sofrimento. Mas vamos lá, volta na cena lá com a sua tia. Lembra da frase que ela falou para você, que ela falou para sua mãe, na verdade, né, que você ouviu. Sim. Tem algo de errado com ela, leva no psicólogo e vê o que é que você sente agora. Nada. Não estou sentindo nada, nem mágoa. Deixa eu me certificar. Raiva não estou. Mágoa também não. Deixa eu ver se tristeza. Não. Não. Ok, interessante. Então, já parece que deu uma mudança mais perceptível agora, né? Volta naquela outra cena, você no seu aniversário com 14 anos, e ela falando para você que você é um bicho do mato. Vê o que você sente agora. Nesse caso, faz sentido o que ela fala, porque parece que ela sabe o que está falando. Tá. Isso Ela sabe. afeta você emocionalmente? Você sente alguma sensação negativa, alguma vergonha? Antes surgia vergonha quando você lembrava disso. Vergonha ainda. Vergonha. Assim, eu concordo com ela, ela sabe do que está falando, ela sabe mais do que eu. Uhum. Ela me conhece. A cena está longe, está próxima de você, como é que tá? Qual é a parte principal da cena agora? Que incomoda? Ela tá um pouco mais longe, eu me vejo um pouco mais recuada, né? Já me vejo a partir do tronco. O impacto emocional diminuiu, diminuiu um bocado. Agora, a parte mais difícil é tipo assim, ela dizer que eu sou um bicho do mato e assim, são duas crenças, né? Ela sabe o que está falando e isso não tem jeito, não tem como mudar isso. É uma Uhum. verdade imutável. Tá, ok, então. Vamos lá. Mesmo que eu sinta vergonha, Mesmo que eu sinta vergonha, quando eu lembro do que ela falou para mim, quando lembro do que ela falou para me mim, chamando de bicho do mato, me chamando de bicho do mato, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que isso pareça uma verdade imutável, Mesmo que isso pareça uma verdade imutável, que não tem como curar, que não tem como curar, não tem como mudar, não tem como mudar, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Quando eu lembro daquela cena Quando eu lembro daquela cena e do que ela me chamou, e do que ela me chamou, que eu sou um bicho do mato, que eu sou um bicho do mato, surge a vergonha que eu senti na época surge a vergonha que eu senti na época e uma sensação de que ela está certa e uma sensação de que ela está certa, e de que não tem como mudar. que não tem como mudar, Parece que que não, parece, pode falar. que não tem saída para mim, É uma coisa que não tem cura, uma coisa que não tem cura, é imutável. é imutável. É essa a sensação que eu tenho, É essa a sensação que eu tenho, uma crença de que não dá para mudar. uma crença de que não dá para mudar. Ela sabe o que está falando. Ela sabe o que está falando. Eu sou um bicho do mato Eu sou um bicho do mato e não tem como mudar. e não tem como mudar. Parece uma verdade absoluta.
Parece uma verdade absoluta. Que eu sou um bicho do mato. Que eu sou um bicho do mato Que não mesmo. tem como me curar. Não tem como me curar. Não tem como mudar isso na minha vida. Não tem como mudar isso na minha vida. Como é que você sentiu? Perdeu mais o sentido. Não quer perder mais o sentido? Ela me chama de bicho do mato e que isso é verdadeiro. Que ela está com razão. Uhum. Me deu um alívio. Pressão no peito diminuiu. Mas deixa eu ver o que é que tá, as frases que estão por trás disso. É tipo assim, tá, pode ser que ela tenha razão, pode ser. Uhum. Aí já coloca em dúvida. Sim. Então, talvez algumas pessoas tenham estranhado, né? Quando eu faço uma rodada falando uma coisa tão negativa como essa, né? Que não tem como mudar, que é imutável, ela tá certa. E o efeito que traz quando a gente faz EFT falando uma crença como essa é que a crença perde a força. Né? Em vez de fortalecer a crença, porque eu estou repetindo isso, acontece exatamente o contrário. Vai perdendo sentido. Então, é claro que isso não é imutável, é claro que isso tem cura, é claro que tem jeito. Isso aí eu sei, né? Antes de fazer a rodada com você, eu sei disso. Talvez você, num nível racional, até saiba disso, mas emocionalmente surgia um sentimento de verdade absoluta de que aquilo nunca ia mudar. No momento que a gente fala sobre isso, como se fosse uma verdade absoluta, e vai tocando nos pontos, essa sensação de verdade ela vai se esgarçando, vai se soltando, e a pessoa fala, no final, né, não está parecendo mais tão verdadeiro. Talvez ela tenha razão. Talvez tenha jeito. Eu acho que deve ter algum caminho. E aí vai Uhum. surgindo a sensação de que talvez seja possível mudar. E se a gente vai trabalhando mais e mais profundamente, vai surgindo uma certeza, não somente uma sensação de que é possível mudar, mas uma certeza de que é possível mudar. Eu tenho esse problema, esse padrão ainda, mas eu tenho certeza que é possível mudar. Não sei quando, nem como, nem de que jeito, mas vai surgindo a sensação de que é possível mudar. Então, destrói aquela crença tão forte de que aquilo é imutável. Né? E o primeiro passo para você mudar é você acreditar que é possível. Se a gente Sim. não acredita que é possível mudar alguma coisa, né? Se eu tenho na minha mente uma crença de que é impossível mudar um determinado padrão, mesmo que não seja no nível racional, tá? Racionalmente eu sei que é possível, mas lá no meu inconsciente, na minha emoção está dizendo que é impossível, por que que eu vou gastar energia tentando mudar aquilo? Não vai fazer sentido, eu vou me auto-sabotar. Eu não vou buscar o que tem que ser feito para mudar aquilo. Eu não vou nem enxergar o que precisa ser feito, e se porventura surgir algum caminho na minha frente que pode me ajudar e eu enxergar aquele caminho, eu não vou aproveitar, eu não vou fazer, porque para que gastar energia, tempo com uma coisa que é imutável? Eu só vou me desgastar, só vou perder meu tempo, gastar meu dinheiro, gastar minha Sim. energia e não vai adiantar de nada. Então, quebrar a crença de que é impossível é extremamente importante para você, né, conseguir essa mudança de padrão, tá? Sim. Agora, deixa eu te perguntar, a gente está com o tempo já que chegando no final, eu queria te perguntar como é que esse padrão afeta a questão do seu trabalho, da sua prosperidade? Como é que você acredita que isso tem afetado? Principalmente na minha autoconfiança, porque eu não confio em mim. Mas na prática, no dia a dia, o que é que acontece? Ah, é procrastinação das coisas. E quando eu tenho que fazer as coisas, tem coisas que eu preciso fazer no trabalho, na minha vida prática mesmo, assim, na minha vida pessoal, tem coisas que eu quero fazer, projetos que eu quero, trabalhos paralelos que eu quero desenvolver, e, e é como se eu não tivesse força, é como se não tivesse, não, eu não tenho força para e garra para empreender, sabe? Uhum. Eu não tenho, eu não me banco, eu não confio no meu taco, eu não Certo. confio em mim, eu não confio que eu sou, Você trabalha como autônomo hoje, é isso? eu sou servidora pública estadual. Tá, tá. Aí, aí assim, eu nunca empreendi na minha vida, né?
Aham. e fiz alguns cursos de terapia holística. E assim, cheguei a trabalhar por pouco tempo, assim, tive poucos clientes. Hoje em dia parei, porque estou tendo até um problema de saúde, estou enfrentando uma depressão. E aí, assim, acho que tem tudo a ver com essa questão da autoestima. Para mim, eu identifiquei dentro do meu caminho de autoconhecimento que a raiz de tudo está na minha autoestima, de não identificar em mim uma pessoa digna de confiança, mas não digna de confiança no sentido de fazer coisas boas para os outros, sabe? Mas é fazer Aham. por mim mesmo, de me erguer e fazer o que eu preciso fazer. Ok. E eu Então, procrastino muito, a pior coisa que eu posso fazer por mim uhum, é procrastinar. certo. Então vamos lá, vou comentar um pouquinho sobre isso, tá? A questão da depressão. Então, depressão é um sintoma. A depressão é um sintoma de que existem vários conflitos emocionais mal resolvidos dentro de uma pessoa que Sim, foram se acumulando, coisas emocionais que vão se acumulando, e no começo do acúmulo pode gerar desânimo, pode gerar uma certa tristeza, pode gerar procrastinação. À medida que esse acúmulo vai crescendo, vai afetando mais e mais o bem-estar geral e o quadro emocional geral daquela pessoa, vai afetando cada vez mais a capacidade daquela pessoa se sentir feliz, vai afetando cada vez mais a capacidade daquela pessoa se sentir em paz, ela se sentir autoconfiante. Então chega no sim. ponto que isso se transforma numa depressão. E aí as pessoas me perguntam, André, qual frase eu faço para curar a depressão com EFT? Não Uhum, funciona assim, você não vai fazer uma frase EFT para curar a depressão. Né? Não vai funcionar assim. Por quê? Porque a depressão, por trás dela, tem várias emoções mal isso, resolvidas, sim, várias situações em conflito passado daquela pessoa. Então, vai curar a depressão à medida que for trazendo à tona esses eventos e limpando um por um. Então, hoje a gente trouxe aqui 2 eventos da sua vida e fizemos uma limpeza nesses 2 eventos. Não sei se a gente conseguiu limpar 100% desses eventos. Você tem que investigar depois para ver se tem mais carga emocional ainda. Né? sim, Então, se eu fosse fazer mais sessões com você, na próxima sessão eu iria revisitar esses eventos para ver se tem alguma carga emocional ou não, para fazer mais EFT ou não. E depois você precisa buscar outros e fazer a mesma coisa. Não se preocupa com depressão. Não se preocupa com que como é que eu faço para curar a depressão? Não se preocupa com isso, se preocupa em limpar limpar, o histórico emocional. Aí certo. quando você menos esperar, você vai perceber que os sintomas da depressão começaram a reduzir, começaram a diminuir de uma forma mais intensa. Você vai perceber menos procrastinação também no seu dia, mais energia para você fazer o que você quer fazer, o que você precisa fazer. Então essas mudanças vão acontecendo à medida que você limpa esse histórico emocional. E em algum momento isso se reflete na sua parte profissional e financeira também, né? Na sua parte Sim, profissional, porque você consegue produzir mais, de repente você se permite se lançar como autônoma, como terapeuta mais uma vez, e aí você não para mais, não volta mais atrás e tem uma atividade paralela com seu emprego público, ou quem sabe você fica tão, tão autoconfiante nessa nova forma de ser, que você pode até dizer assim em um momento, bom, não quero ser funcionária pública, quero trabalhar como terapeuta e vou seguir isso na minha carreira e de uma forma bem sucedida, sim, né, que é plenamente possível ter uma carreira como terapeuta com sucesso financeiro, né, tendo agenda cheia, atendendo várias pessoas, sim, vivendo uma vida boa, confortável. Se você tem vocação para ser funcionária pública, não tem nenhum problema em continuar sendo funcionária pública, né, até se aposentar. Mas o que acontece na maioria das vezes, né, em muitos casos pelo menos, não sei se na maioria, mas o que eu vejo é que as pessoas não têm vocação e ficam porque não vem uma outra alternativa e aí só essa é a única forma que ela enxerga de ter uma vida confortável. uhum, E se a gente vai se libertando dessas amarras, dessas crenças, a gente consegue fazer o que a gente ama e ganhar sim, dinheiro ao mesmo tempo.
Né? Sim, Tem que ter as duas coisas. Não adianta fazer o que ama e viver na miséria. Também não tem graça nenhuma. Né? Mas também é ruim passar a vida inteira trabalhando em algo que a pessoa não gosta, só por causa do salário, porque aí todo dia a pessoa fica esperando só a hora de largar, fica esperando chegar o final de semana, fica esperando chegar o feriado, fica esperando chegar as férias, a licença-prêmio, sim, e quando sim, termina o feriado dá aquela depressão, quando chega o domingo dá aquela depressão. isso, Isso não é a melhor forma do de ser se humano viver, viver. Né? não mesmo, Eu não estou dizendo que esse é o seu caso, não, tá? Eu estou só comentando isso porque é o que eu vejo, tá? Com sim, muita gente que trabalha como funcionário público, mas também gente que trabalha em emprego privado e sente isso também, né? Não é só funcionário público que tem isso, mas isso é uma coisa bastante comum. Então as pessoas sim, têm aquela depressão dominical. Domingo vai chegando e vai começar a segunda-feira e dá aquela sensação ruim. Eu sei bem isso, porque eu já passei por isso. Eu sim. já senti isso no passado. E hoje, fazendo o que eu gosto de fazer, para mim, todo dia é bom. Não Sábado é tem bom, dia domingo é bom. certo, né? Não tem horário, você não sabe nem o que dia é, né? É Todos os dias são maravilhoso. bons, todos os dias são bons. Se tem um feriado, é bom. Quando acaba o feriado também é bom, porque eu vou trabalhar. Quando chega o final de semana é bom, porque né, eu vou estar com a minha família, mas quando chega a segunda-feira também é bom, porque eu vou trabalhar, enfim, tudo é bom. Então, Maravilha. mas a gente consegue chegar nesse nível, né, de confiança e fazer o que a gente ama fazer e conseguir ter sucesso é através de realmente trabalhar autoconhecimento, limpeza de crença, limpeza de Sim, emoção. Né? Então você está no caminho certo, né? Tá buscando isso sim, e com paciência e persistência você pode gerar uma grande transformação na sua vida. sim, com certeza. E eu, como eu disse, eu venho praticando a FT assim com mais disciplina, mais perseverança. Eu gosto mais dessa palavra, perseverança. Há uns 15 dias. E aí eu venho praticando a gratidão e logo depois o perdão, né? E Uhum. venho sentindo já uma limpeza paulatina, né? Aos poucos vem acontecendo uma limpeza em mim e uma conexão maior com a gratidão, que antes eu não estava sentindo, eu tinha perdido essa conexão, né? E aí eu estou sentindo essa limpeza acontecendo dia a dia. É bem Joia. interessante, a FT realmente funciona. Ok, tá bom, Juliana. Tem alguma dúvida mais para a gente encerrar aqui? Não, não, tem não. Então, só agradecer você, tá? Por ter Eu que entrado aqui e agradeço, ter compartilhado. eu que agradeço, querido. Tá, joia? Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.